Em um universo repleto de dragões, intrigas políticas e reviravoltas surpreendentes, um nome ressoa acima de todos: George Raymond Richard Martin, o visionário por trás de As Crônicas de Gelo e Fogo. O ano era 1996, quando os produtores visionários David Benioff e D.B. Weiss mergulharam nas páginas dos livros de As Crônicas de Gelo e Fogo de George R.R. Martin. Eles ficaram tão impressionados que apresentaram a saga para os executivos da HBO. Assim, o primeiro ato dessa narrativa épica foi escrito. Foram anos de persistência até que em 2007, Benioff e Weiss conseguiram convencer os decisores poderosos da HBO a apostar nesse conto épico. Mas antes do ápice de sua fama gloriosa, George R.R. Martin era apenas um garoto comum que amava quadrinhos e que não fazia ideia do futuro que lhe aguardava. Todos nós temos heróis que moldam nossas vidas, mas para Martin, um jovem ávido por aventuras, os super-heróis não eram apenas personagens de quadrinhos, eles eram a chave para o seu destino extraordinário. Num mundo de desafios adolescentes, uma revista em quadrinhos se destacou, a edição de novembro de 1968 do Quarteto Fantástico, um marco que transformaria a vida de Martin para sempre. Martin, ainda na escola, ousou escrever uma carta ao editor dessa edição épica, uma carta que não apenas expressava o seu amor pelos quadrinhos, mas também revelava o seu potencial de escritor. E então, algo mágico aconteceu. A carta de Martin foi publicada e a chama da inspiração acendeu. Ele percebeu que suas palavras podiam tocar os corações dos fãs, assim como os super-heróis tocavam o dele. De um leitor ávido a um aspirante a escritor, Martin embarcou em uma jornada de autodescoberta. A paixão pelos quadrinhos tornou-se a ponte que o levou das margens dos balões de fala para as páginas em branco de seus próprios roteiros. Nos primeiros anos da década de 1970, um jovem George R.R. Martin se aventurou no mundo da escrita, mergulhando nas águas turbulentas da ficção científica, mas não foi fácil. Uma de suas histórias foi rejeitada não uma, não duas, mas 42 vezes por diferentes revistas. Martin estava à beira da desistência, mas ele tinha algo que o impulsionava. Ele tinha dentro de si algo mágico que o fez persistir, mesmo quando o mundo parecia rejeitá-lo. Então, o inesperado aconteceu. Sua obra, With Morning Comes Mistfall, foi aceita pela revista Analog Science Fiction and Science Fact em 1973. Foi um momento de virada, mas a jornada estava apenas começando. George não se limitou a um único gênero. Embora seja famoso por Game of Thrones, muitos de seus trabalhos iniciais exploravam a ficção científica e até o terror. Entre eles, destaca-se Night of the Vampires, uma obra de cunho político-militar que intrigou os leitores. E então, algo curioso aconteceu. Sua obra With Morning Comes Mistfall foi indicada para o Hugo e para o Nebula. Apesar de não ter ganho o prêmio Hugo ou Nebula, Martin não se importou, afirmando que se juntar ao clube dos perdedores foi uma grande conquista para ele. Sua garra e sua persistência o fez considerar isso um triunfo, embora não tenha levado para casa o prêmio principal. Entrando nos anos 80, Martin deu um passo além. Ele não apenas continuou a escrever, mas também mergulhou no mundo da televisão. Essa década tornou-se um terreno fértil para o talento de Martin. Enquanto ele se aventurava na telinha e se destacava como editor de livros, para a televisão ele trabalhou nas séries The New Twilight Zone e Beauty and the Beast. E como editor de livros, ele supervisionou o desenvolvimento da série Wild Cards, que continua sob sua direção e edição com mais de 20 volumes publicados. E finalmente, chegando em 1991, George começou a escrever a obra que mudaria para sempre a história da cultura pop. As Crônicas de Gelo e Fogo. Ele começou a rabiscar linhas que transcendiam a realidade, criando um épico inspirado na intriga da Guerra das Rosas e na bravura de Ivanhoe. Inicialmente, eram planejados 3 volumes, mas o destino tinha outros planos. A saga cresceu além das expectativas, agora estimada em 7 volumes. 5 já foram lançados, mas o futuro guarda os segredos dos próximos volumes ainda na mente de Martin. Em 1996, A Guerra dos Tronos foi lançada, marcando o início de uma jornada que cativaria o mundo, mas foi em novembro de 2005 que O Festim dos Corvos conquistou o topo das listas de best-sellers, deixando sua marca na história da literatura para sempre. E então finalmente chegamos ao famigerado momento onde os produtores David Benioff e D.B. Weiss convencem os executivos da HBO a comprarem os direitos da Guerra dos Tronos, para produzir uma série baseada na obra, uma série que viria a redefinir a forma como vemos televisão. O dia era 17 de abril de 2011, um marco na cultura pop.
A HBO dá vida a Westeros, aos Stark, Lannister e Targaryen. O palco estava pronto para a estreia da primeira temporada de The Game of Thrones. Você estava lá? 2 dias depois, um estrondo. A HBO renova a série para a segunda temporada. As críticas eram como fogo de dragão. O público estava sedento por mais daquele universo magnífico. 4,2 milhões de espectadores no primeiro episódio. Você foi um deles? E assim uma lenda foi forjada. Game of Thrones não era apenas uma série, era uma revolução televisiva. A HBO não apenas comprou os direitos, mas comprou um passe direto para a história da televisão, junto com o criador dessa obra-prima. Assim, a jornada de George R.R. Martin é uma história de determinação, versatilidade e sucesso contra todas as possibilidades. De rejeições a obras-primas, ele moldou um legado que continua a inspirar escritores e fãs ao redor do mundo. Ao longo de sua trajetória na televisão, as obras de George R.R. Martin gradualmente construíram uma sólida reputação nos círculos de ficção científica. Embora ele tenha mencionado que, na era pré-internet, recebia apenas algumas cartas de fãs por ano, com o lançamento de A Game of Thrones, a audiência de Martin cresceu significativamente, resultando na formação de sites de fãs e em uma comunidade em desenvolvimento que se encontrava regularmente, assemelhando-se aos Trackers, termo utilizado para os admiradores de Star Trek. Em 2005, Martin viu-se inundado por milhares de e-mails e aproximadamente 2.000 cartas de fãs, algumas das quais poderiam passar anos sem resposta. Algumas correspondências de fãs incluíam fotografias de crianças e animais de estimação nomeados em homenagem a personagens do autor, as quais ele procurava exibir em seu site. Atualmente existem diversas convenções, e Martin geralmente participa de 3 ou 4 eventos de ficção científica por ano, principalmente para retornar às suas origens e encontrar amigos. Comprometido em cultivar sua audiência, Martin administra um blog no qual compartilha atualizações periódicas. No entanto, ele optou por não mais ler fóruns de mensagens, evitando assim influenciar sua escrita pelas expectativas dos fãs em relação às reviravoltas na trama e para preservar a interpretação de seus personagens conforme sua visão original. Hélio M. Garcia Jr., um fã cubano-americano estabelecido na Suécia, desempenha um papel proeminente na comunidade de fãs de As Crônicas de Gelo e Fogo, como o criador do Westeros.org, um dos principais sites dedicados à saga, iniciado por ele e sua namorada em 1999. Embora a participação de Garcia no Westeros.org seja voluntária, seu envolvimento com o trabalho de Martin adquiriu uma natureza semi-profissional, atuando como consultor pago para a criação de produtos licenciados da saga e mantendo presença oficial nos perfis de Martin no Facebook e Twitter. A extensa expertise de Garcia no universo da saga é tão notável que os produtores da série buscam informações com ele. E Martin, por vezes, o consulta quando está incerto sobre detalhes ficcionais muito específicos. Martin expressa sua consideração pela maioria dos leitores, descrevendo-os como excelentes e afirmando ter uma interação mais próxima com os fãs do que muitos outros autores. Ele procura ser extremamente amigável com sua audiência. No entanto, alguns admiradores ficaram descontentes devido à demora na conclusão de A Dance with Dragons, levando à formação de um movimento rebelde chamado Grumblers, em 2009. Além de sites como o Finish the Book George e o Is Winter Coming? Adicionalmente, Martin enfrenta ocasionalmente situações desconfortáveis durante sessões de autógrafos. A revista norte-americana The New Yorker descreveu isso como um esforço dedicado a denunciar o autor de livros que professam amar. Poucos autores contemporâneos podem afirmar ter inspirado tanta paixão. Quando a impaciência dos fãs atingiu seu ápice em 2009, devido ao atraso no lançamento de A Dance with Dragons, Martin emitiu um comunicado indignado intitulado To My Detractors. Esse movimento recebeu o apoio de autores de fantasia como o britânico Neil Gaiman. Martin reforça seu direito de se retirar quando necessário para desfrutar de momentos de lazer, mas também reconhece um compromisso informal com seus leitores, sentindo que deve a eles o seu melhor trabalho. No entanto, ele não acredita que isso dê aos fãs o direito de ditar os detalhes de seu processo criativo ou de criticar como ele gerencia seu tempo. Embora o livro A Dance with Dragons já tenha sido publicado em 2011, desde então o autor ainda não publicou sua sequência. Adiado diversas vezes, o livro The Winds of Winter já completa uma espera de 12 anos. Considerando que a impaciência dos fãs possa ressurgir, algumas teorias dizem que Martin possa se sentir pressionado novamente e acabar botando um fim na saga sem jamais podermos apreciar os 2 últimos volumes. No entanto, o que pode nos deixar esperançosos é o fato de que o autor já
comunicou que 1.100 páginas já estão prontas e que já está na reta final do livro, e isso já é suficiente para a maioria dos fãs respirarem aliviados. No que diz respeito a prêmios e indicações, os romances receberam reconhecimento em várias premiações literárias, desde o lançamento de A Game of Thrones. Os 3 primeiros volumes foram vencedores do Prêmio Locus em 1997, 99 e 2001, sendo também indicados ao Prêmio Nebula. A Storm of Swords foi o primeiro volume da saga a ser nomeado ao Prêmio Hugo, embora tenha perdido para Harry Potter e o Cálice de Fogo da escritora britânica J.K. Rowling. Por fim, a Feast of Crows e a Dance with Dragons foram indicados ao Locus, ao Hugo e ao British Fantasy em 2006 e 2012 respectivamente, embora nenhum dos dois tenha conquistado as nomeações. E a espera pelo lançamento do próximo livro da saga As Crônicas de Gelo e Fogo continua. Segundo Martin, falta por volta de 400 páginas a serem escritas e logo seremos agraciados com a sequência da saga. Por fim, enquanto aguardamos ansiosamente a continuação da obra, só nos resta reler ou reassistir o que já foi lançado e alegrar-nos por estarmos vivendo na mesma época que esse escritor tão talentoso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, um grande abraço e até mais.